Bom dia, irmãos. Eu espero que todos estejam bem, que o Senhor esteja com cada um de nós. Estamos novamente em comunhão, na presença do Senhor, em oração. Mais um dia cheio da graça e do favor do Senhor para com todos nós. Amém, irmãos? Mais um dia de gratidão por estarmos aqui, por termos acordado, por estarmos respirando. Em nome de Jesus, amém? O Senhor me deu uma palavra que fica em Lucas 24, do 36, vou estar lendo do 36 ao 53. Falavam ainda essas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele disse-lhes: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho? Como vedes que eu tenho? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando ao Senhor. Louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Deus, aleluia, pela palavra, não é mesmo? Vamos estar esclarecendo um pouco a palavra do Senhor. Mas ela está bem esclarecida, né? Mas vamos estar comentando ela. Amém, irmãos? Então aqui, depois de Jesus ter morto, crucificado, ele ressuscitou, né? Está falando do dia em que ele ressuscitou e foi ter com os seus, né? Falavam ainda essas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhe disse: paz seja convosco. Então, que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Sejamos cheios da paz, que seja todo entendimento. Amém, irmãos? Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito.
Aí o Senhor disse, né? Perguntou por que estavam perturbados, por que estavam duvidando. Se nós hoje víssemos Jesus, será que se fosse nós naquela época, também não teríamos dúvida? Porque hoje mesmo a gente vê alguns milagres, vê algumas coisas acontecendo, e mesmo vendo a gente duvida. Quando a gente ora por alguém, aquela pessoa, ela é curada de alguma enfermidade, se ela não tiver feito exames, mesmo que mostre que ela foi liberta, mesmo que aconteça algo, se ela não tiver feito uns exames e provar na prova que ela tinha alguma coisa e que ela foi curada, ninguém acredita. Se contarem, ninguém acredita, mesmo que a pessoa saiba que ela foi curada. Mas o importante é que a pessoa sabe que ela foi curada, né? Aqui é a mesma coisa. O Senhor apareceu depois do terceiro dia, e assim mesmo, né? Que andavam com ele, sabiam que era ele, e mesmo assim ainda. Eu acho que conosco não seria diferente, a gente também ficaria perturbado, confuso, confundido, com dúvida, será que é o Senhor mesmo? Temos fé, cremos em Jesus Cristo. Tenhamos fé em Cristo Jesus. Precisamos de mais fé, que o Senhor aumente a nossa fé. Aí aqui ele diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, aqui ele nos ensina que espíritos não têm carne nem osso, mas que ele, como veio em carne e osso, naquele momento, ainda fez a sua... Ele ressuscitou dos mortos, tipo, ele não era um espírito. Ele ressuscitou dos mortos e ali ele estava em carne e osso, como nós. Né? Aqui ele diz que ele ressuscitou, mas ele não era espírito. Ele era um ser de carne e osso, humano. Claro que ele não era humano porque ele é santo, puro, puríssimo, né? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aqui ele mostrou as mãos e os pés onde estavam as marcas onde ele foi pregado, né? Para que criam que era ele, Jesus Cristo, aquele que nos amou, que foi dado a própria vida por nós, não é mesmo? E o que nós estamos fazendo para Jesus? O que nós estamos fazendo para Jesus? Pensamos nós. Se crermos e confiarmos no Senhor, nos rendemos aos seus pés, nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos a Jesus Cristo, estaremos fazendo por nós e por Ele, porque Ele deseja a nossa salvação. Nós também desejamos a nossa salvação, não é mesmo? Quem que não deseja ser salvo? Aquele que quer ser salvo tem que ser liberto de si mesmo. Tem que fazer uma autoanálise
O Espírito Santo vai trabalhar em você, vai dizer o que você tem que mudar, o que ele vai mudar em você, o que você tem que pedir para Deus tirar. Que o Senhor possa estar nos sondando e tirando tudo que não é bom. Em nome de Jesus. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, para que os irmãos daquela época viessem acreditar que era Jesus, ele ainda comeu com eles, né, na presença deles. Que maravilhoso que é esse nosso Jesus. Para mostrar que ele mesmo, que era ele mesmo, né? A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em meu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados, e todas as nações começando de Jerusalém. Então aqui o Senhor nos tem dito, né? Para que importasse que se cumprisse tudo o que ele de mim escrito na lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, nós temos os 10 mandamentos, né? Na época de Moisés, nós temos os 10 mandamentos, onde Deus ele escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo. Para que a gente venha estar cumprindo os mandamentos dele. Amém, irmãos? E depois ele disse, ele abriu os olhos deles para que eles pudessem entender o que estava escrito nas Escrituras. E ali estava escrito que ele ia padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Também disse que em seu nome, em nome de Jesus Cristo, pregássemos o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Então, o que a gente tem feito, né? Alguns de nós têm feito pregar o Evangelho de Cristo, pregar o arrependimento em nome de Jesus, o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Que todos venhamos nos arrepender dos nossos pecados, ser remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí aqui eu entro com uma palavra: arrependei-vos dos vossos pecados. Porque quando a gente, novamente eu venho com a palavra, acho que todos os dias é a mesma, né? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, o Senhor lança eles no mar do esquecimento. E não é para a gente ficar se lembrando das coisas passadas. As coisas passadas já se passaram. Já se passaram. E quando o Senhor perdoa, larga no mar do esquecimento, joga lá no mar do esquecimento, as coisas passadas já se passaram. Eis que faça tudo novo, diz o Senhor. Então, o Senhor faz tudo novo na nossa vida. Ele nos transforma, muda-nos de dentro para fora, muda a gente de dentro para fora.
fazendo de nós um ser melhor, um ser a semelhança, mais semelhança dele. Mas tem que querer, tem que buscar, tem que aceitar. Amém, irmãos? Se eu só me batizar e começar a ir na igreja, mas não praticar o que é ensinado, não adianta. Embora para ser batizado e a gente se arrependa dos nossos pecados, seja batizado, comece a cultuar ao Senhor no templo, né, que é na igreja, e não servir ao Senhor, ou seja, não se arrepender verdadeiramente, porque a gente se arrepende das vezes da boca para fora, e depois o Senhor vem nos mostrar o que a gente ainda tem no oculto, escondido lá no profundo, lá. E aí, se a gente não ir aos pés do Senhor, se arrepender verdadeiramente, para que Ele venha estar removendo aquilo ali, aquele pecado de estimação, vamos dizer assim, um pecado de estimação. Se o Senhor não tirar de nós o pecado de estimação, não tem como servir ao Senhor. Ele precisa ser tirado. E só Deus pode tirar. É igual aos vícios. Você pode vir ao Senhor do jeito que estás, com todos os seus vícios. Muitos de nós não conseguem largar os vícios se não for Jesus, se não for Deus ali te ajudando, segurando na tua mão para te largar esses vícios. Seja qual for ele. Vício é aquela coisa que você já tentou largar e não consegue. Aquilo que você já tentou largar, tentou parar de fazer e você sabe que está te prejudicando, sabe que está te contaminando, sabe que está prejudicando o templo do Espírito Santo, que é a nossa carne, né? Nossa carne. E não consegue fazer sozinho, precisa de ajuda. Isso é um vício. E somente com o Senhor a gente consegue largar os vícios. Eu não vou falar sobre eles agora, porque eu creio que o Senhor me dará uma outra palavra um outro dia para falar sobre isso. Amém, irmãos? Mas creio que todos vocês sabem o que são vícios. E que se você tem um aí escondidinho, que você já tentou largar e não consegue sozinho, eu te digo, o Senhor segura na sua mão e você consegue. Se você render-se aos pés do Senhor, pedir ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda ao Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele nos ama, verdadeiramente. Ninguém nos ama como Ele. Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós. Aqui diz, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele padeceu por nós. Ele diz para que a gente pregue o arrependimento para a remissão dos pecados. Que todos venhamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos remidos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra. Aqui diz, vós sois testemunhas dessas coisas. Ele está falando para nós mesmos. Porque aquele que se arrepende dos seus pecados, que não quer cometer ele de novo, nós somos testemunhas que é possível sim, é possível sim. No Senhor tudo é possível. Com o Senhor tudo é possível.
Tem uma palavra que diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Ele nos dá força para continuar, para nos manter no caminho, para nos tirar dos vícios. Ele é quem nos dá força. Nós sozinhos não conseguimos. Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Ficou um pouquinho mais escuro aqui, agora apagou a minha luz aqui. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejas revestido de poder. Que o Senhor nos revista com o seu poder. Sejamos revestidos de poder. Amém, irmãos? E aqui para clarear um pouquinho mais. Que sejamos revestidos do poder do Senhor. Amém? Cheios da graça, do favor do Senhor Jesus Cristo. Alimentados pela sua palavra, que é viva e verdadeira. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus pela palavra. Então o Senhor Jesus, antes de subir, ele abençoava todos aqueles que o seguiam, que creram nele, Então isso ele também faz conosco hoje. Ele também nos abençoa, ele nos guarda, ele nos rege. Ele trabalha dentro de nós, ele nos transforma, ele nos muda. E então, naquele momento, ia se retirando deles e indo para o céu, sendo elevado para o céu. E eles os adoravam, tomados de grande júbilo. Glória a Deus. E estavam sempre no templo, louvando-os a Deus. Então aqui olha mais uma palavra aqui, né? Olha só a edificação. Olhem só a edificação. Muitas pessoas dizem que não precisam ir à igreja, ok? Eu faço minhas orações em casa, eu assisto na TV, comigo já aconteceu, então posso falar sobre isso. Eu não preciso ir à igreja, né? Mas aqui diz, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então nós devemos estar indo à igreja. Para nós, fala igreja, né? Mas é o templo. A igreja é o templo, né? Louvando a Deus. Assim como nós somos o templo também do Espírito Santo. Mas fala que nós devemos nos reunir no templo. Aqui não fala de uma pessoa, né, em si. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então fala que nós devemos sim ir à igreja, nos reunirmos num só corpo e sim louvar a Deus.
né? Isso aqui não é só para nos tempos, isso aqui é a Bíblia, ela não é escrita, nos é escrita para o antes, o agora e o depois, né? Então ela serve para todo o tempo e tempo. Então assim, a gente toma ela como conhecimento, como entendimento, a gente toma ela como nosso guia. Então aqui nos guia para que ela nos guia na verdade. Sim, Senhor. Então, aqui ela nos diz para nos reunirmos no templo, nos reunirmos na igreja, louvando a Deus, crendo nele, né? Porque essa palavra ela veio para nos dizer, crendo, que nós devemos crer em Cristo Jesus. E devemos pregar o arrependimento a todas as nações, o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações. Então, nesta madrugada, o Senhor chega para nós com uma palavra de edificação, de ensinamento, mais uma vez. Todas as palavras do Senhor são de ensinamento, né? Que nós possamos estar nos arrependendo verdadeiramente dos nossos pecados, entregando nossas vidas a Jesus, para que Ele venha estar nos guardando, nos direcionando no caminho, para que possamos estar juntos um dia reunidos no céu, né? A nossa salvação, buscando a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele fala que aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Que saibamos estar crendo no Senhor. A gente não o vê, mas a gente sente Ele, a gente ouve a voz dEle. Se você se chegar no secreto com Jesus, fechar a sua janela, a sua porta do seu quarto, se chegar no secreto com Jesus, todos os dias, pedir para que você escute a voz do Senhor. Ele vai te falar. Ele vai falar contigo. Você vai ouvir a voz do Senhor. Essa palavra foi Ele que me deu. Porque nos achegamos. Porque eu me achego a Ele. Porque eu quero servir Ele. Porque eu sempre disse que eu não vim para ficar sentada no banco da igreja sem fazer nada. Ou entrar na igreja, não louvar, não meditar na palavra, ir lá só por ir, ou para ficar olhando os outros de cima e baixo, ou para julgar alguém. Não. Eu vim para servir ao Senhor. Eu vou na igreja para louvar o Senhor. Eu vou na igreja para ouvir a palavra e depois pratico a palavra. Devemos ouvi-la, praticá-la, colocar em prática. Não é tão difícil. A palavra que tem aqui é a palavra que está escrita no nosso livro sagrado. Aqui Deus deixou para nós orientados por Ele. Tem muitas pessoas que não creem na Bíblia. Dizem ser só um livro. Não é. É uma palavra viva. Eu tenho experiências com ela. Você também pode ter experiências com ela. O Senhor nos transforma de uma maneira que tem palavras que eu nem sabia o que era e Ele ficava pondo na minha mente e aí eu ia pesquisar para saber o que Ele estava querendo me falar.
São palavras fortes, palavras de ensinamento, mas que a gente já não a gente não é mais a mesma pessoa. As pessoas olham pra gente, às vezes, aqueles que nos julgavam antes e continuam nos julgando, olham pra gente como se a gente ainda fosse aquela mesma pessoa que estava lá no passado. Quando mal sabem elas que o Senhor está nos transformando, já nos transformou, já curou muitas feridas, já tirou muitas coisas de dentro de nós, já fez de nós a sua imagem e semelhança. Eu creio ainda não ser a imagem e semelhança de Cristo, mas eu estou no caminho. E eu quero sim ser a imagem e semelhança de Cristo, com o coração puro, limpo, poder amar o próximo como a mim mesma, amar a Deus em primeiro lugar, ter esse entendimento de amar até mesmo os nossos adversários, os nossos inimigos. Não quer dizer que você tem que ficar grudado nos seus inimigos, como eu já tenho dito outras vezes. Não. Amar a ele quer dizer que se ele precisar de você, se ele tiver caído, você vai lá e ajude ele a se levantar. Se ele precisar de um pão, você vai e ajuda ele. Se ele vir te pedir alguma coisa que seja de edificação, você o ajude. Não quer dizer que você tenha que andar debaixo dos pés dele. Mas se ele tiver caído, doente, aflito, você possa estar ajudando. Amém, irmãos? Então, essa palavra do dia de hoje é uma palavra abençoada do Senhor para nós, que nos mostra que devemos crer nele mesmo se não vemos, confiar nele, porque é ele quem faz todas as coisas. Ajudar as pessoas a se arrepender dos seus pecados, para que venham, sim, estar entrando no caminho do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, feche seus olhos, irmãos. Eu nunca peço isso, né? Eu peço que vocês, e assim como eu, fecharei os olhos para entrarmos em oração. Pai, esteja conosco nesse dia. Nos guarde, nos livre de toda e qualquer mal. Toda cilada do inimigo preparada contra as nossas vidas venham ser canceladas pelo poder do nome de Jesus. Eu consagro, Senhor, esse dia a Ti. Peço que toda seta inflamada, todo dado inflamado venha cair por terra. Toda maldição, toda bruxaria, toda palavra maldita lançada sobre as nossas vidas, te peço, ó Senhor, sejam cancelados pelo poder do nome de Jesus. Toda a preparação do inimigo contra as nossas vidas, nós cancelamos agora. Nós desfizemos agora no mundo espiritual em nome de Jesus. Que haja paz em cada coração. Que haja vida e vida em abundância. Saúde e abundância na vida de cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo. No poder do nome de Jesus. Que algo sobrenatural venha acontecer na vida de cada um. Venham crer, ter mais fé em Cristo Jesus. Que tudo que acontecer na sua e na minha vida seja para a edificação do Espírito Santo de Deus. Que venhamos estar entrando no caminho do Senhor. Alinha, Senhor, nossos pensamentos aos seus, a nossa vontade à sua, porque a tua vontade é perfeita e agradável para nós. Em nome de Jesus. Edifica a casa, Pai. Faça morada. Reina, Senhor. Reina nas nossas casas, nas nossas vidas. Vem ser o nosso rei. Vem ser o nosso dono. Porque nós somos seus, Senhor. Todo aquele que te aceitar, venha estar entrando no teu caminho, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Aquele que está longe de ti, Pai, que não conhece a tua palavra,
Venho te conhecer mais. Como que a gente faz para conhecer mais Jesus? Lendo a palavra bíblica que Ele nos deixou. Para ensinamento, para edificação do Espírito Santo de Deus que vivifica em nós. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, renovados, transformados, curados, libertos de nós mesmos. Cheios da graça e do favor do Senhor. Remidos de nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue, em nome de Jesus. Eu repreendo tudo que vier sobre a vida de cada um desses irmãos e sobre a minha vida. Eu repreendo tudo que vier para destruição. Tudo que vier para a destruição dessas vidas. Todo espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de encantamento. Eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus, eu digo, que por um caminho veio, por 7 bate em retirada. Todo principado e potestade enviado para a casa de cada um de vocês, para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um de nós. Venham bater em retirada agora, que por um caminho vieram, por 7 bate em retirada pelo poder do nome de Jesus. O Senhor diz, em meu nome devemos pregar o arrependimento. Então, em nome de Jesus, que todo aquele que ainda não se arrependeu de seus pecados, venham sim estar se arrependendo verdadeiramente, entregando suas vidas a Jesus, remindo seus pecados no sangue do Cordeiro, lavando seus pecados, pelo poder do nome de Jesus. Aquele que ainda não aceitou Jesus, não o conhece verdadeiramente, venha estar conhecendo Jesus verdadeiramente como Ele é. Assim como eu desejo conhecer ainda mais dele, que todos venham conhecer ele, em nome de Jesus. Que ele seja o seu guia por onde fores, em nome de Jesus. O Senhor diz que envia anjos para nos guardar, então neste momento peço que Jesus envie anjos, que Deus envie anjos aos 4 cantos da sua casa, da minha casa. E que por onde a gente for, os anjos venham conosco, em nome de Jesus. Que sejamos, sim, revestidos de poder, cheios da graça e do favor do nosso Senhor. Que tudo que vier contra nós não consiga nos tocar. Que sejamos blindados pelo poder do Senhor. Revestidos de poder, revestidos da graça e do favor do Senhor. Revestidos em nome de Jesus. Que todo mal que vier sobre nós não tenha poder sobre as nossas vidas. Caia por terra. Todo gigante que se levantar contra nós caia por terra. Toda pedra de tropeço, Senhor, nós te pedimos, remova toda pedra de tropeço do nosso caminho. Tudo que vem para tentar nos fazer com que a gente tropece e não siga em frente. Eu peço, Senhor, remove do nosso caminho. Toda a preparação do inimigo no mundo das trevas sejam cancelados pelo poder do nome de Jesus. Lava-nos, ó Senhor. Edifica a casa e faz morada. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço, Pai. Agradeço a oportunidade da vida, de estarmos reunidos em Teu nome, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor para todo sempre. Amém, irmãos. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, renovados, transformados, curados e libertos de nós mesmos. Cheios de poder e autoridade. Edificados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Façamos a vontade do Senhor, porque ela é perfeita e agradável para nós. Gratidão. Que o Senhor esteja com cada um de nós nesse dia, regendo-nos no caminho, fazendo de nós servos bons e fiéis,
retos e justos, cheios de poder e autoridade, revestidos de poder, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória te dou pela tua presença, Senhor, neste lugar. Façamos nós a tua vontade, porque ela é perfeita e agradável para nós. Almejamos mais de ti, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Toca no coração de cada um desses irmãos que estão ouvindo essa live, esse vídeo. Que venham, Senhor, se sentir a tua presença. Serem renovados, restaurados pela tua presença. Para a edificação do Espírito Santo que vivifica na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, em cada um de nós. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém, irmãos. Fiquem na presença. Fiquem na presença durante o dia, em oração na mente, em louvor e adoração, em gratidão. Fiquem na presença do Senhor, cheios da graça, do favor, cheios do Espírito Santo de Deus. Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Obrigada pela oportunidade. Até amanhã, se da vontade do Senhor for. Até um outro momento, né? Não posso dizer que amanhã, se Ele me pede daqui a pouco. Então, até um outro momento. Temos barulho por aqui. Até um outro momento, se da vontade do Senhor for. Em nome de Jesus. Que nada venha nos assustar, né? Fiquei assustada com o barulho que teve aí. Nada venha nos assustar. Nada venha nos tirar do foco. Nada venha fazer com que tenhamos medo, né? Mas sim que sejamos cheios da presença, cheios da graça e do favor do Senhor. Por amor do seu nome, em nome de Jesus, amém. Até amanhã, sim. Até amanhã, sim, se da vontade do Senhor for. Amém, irmãos? Gratidão. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Cada um de nós. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.